Senhor Jesus, nós queremos te render graças, louvores, porque tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor, como já foi cantado aqui, Senhor Deus. Teu é o reino, é o poder, a glória é tua. Toma todos esses visitantes aqui, Senhor. Eles vieram hoje aqui para se conectar com o Pai. Não é apenas, Senhor Deus, uma chamada, não é apenas uma estratégia de marketing, não. É uma verdade. Eles vieram hoje aqui, nesse sábado, se conectar contigo. Que o Senhor possa, Senhor Deus, agir no coração de cada convidado, de cada adolescente, de cada menina, de cada menino, de cada pai, de cada mãe. Toma nas tuas mãos, Senhor Deus, que esse dia de hoje venha estar marcado na vida deles, Senhor Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor em gratidão pela vida dos nossos visitantes. Vocês podem se assentar. E nós estamos aqui, Patrícia. Olha quem está aqui do meu lado, Patrícia. Mas, foi muito fraquinho, gente. Que isso, cara. Sancler, meu nome. Sancler é nosso. Gente, Sancler é nosso. Dá um like aí, se o Sancler é nosso. Dá um joinha aí. Cara, dá um joinha que o Sancler é nosso amigo, gente. Sancler, tu é o nosso amigo, cara. Tá sempre aqui com a gente. Pastora Raquel também. Os meninos aí na casa do Senhor. E eu tenho certeza, Sancler, que o Senhor colocou uma palavra no teu coração. Desde quando a gente conversou há um tempo atrás, eu sei que você está pensando nesse dia, você está pensando nesse momento agora. Eu sei que você já foi abençoado por Deus, mas Deus tem sempre aquele além, aquele algo mais. E eu vou orar pela sua vida, tá bom, Sancler? Estenda a sua mão para cá, para que Deus possa usar o Sancler poderosamente. Senhor, te damos graças nessa noite por tudo que o Senhor já realizou e ainda tem a realizar. E agora estar aqui, Senhor, Sancler, diante de Ti, na Tua presença. A igreja em comum acordo estende as mãos em um simbolismo, Senhor Deus, de bênção. Mas nós sabemos que a bênção vem de Ti e nós apenas estamos concordando aqui na terra. Unge o Teu Filho, Senhor, que Ele possa transmitir com autoridade, com graça e com unção da Tua parte, em nome de Jesus, amém, Senhor. Deus te abençoe, Sancler. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Amém. Pulamos bastante, né? Muita agitação. É muito bom estar no meio do povo de Deus, em que a gente consegue perceber que a nossa alegria é a alegria do Senhor. Obrigado, meu. Eu já fui abençoado, como ele mesmo disse. A partir do momento que eu fui convidado, a palavra começou a arder no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês, porque nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Vivemos tempos em que tudo é dito e tem muita informação no ar e que nós precisamos, de alguma forma, estar mais ligados. Nós estamos agora falando no culto, foi falado mais cedo, sobre conectividade. Nós precisamos estar mais conectados no céu. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está nos 3 evangelhos, na verdade. Mateus capítulo 19, 18 a 30, mas eu vou ler o livro de Marcos. Eu escolhi o livro de Marcos por causa de uma palavra. Marcos capítulo 10, versículo 17 em diante, a gente vai ler. Diz assim a palavra: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, um jovem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem, toma tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos:
quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. O texto citado no livro de Marcos, ele fala de um homem ou de um jovem. No livro de Mateus, Marcos e Lucas relatam esse mesmo evento. Cada um tenta trazer um ângulo diferente. E o que nós podemos observar é que nos três a essência é a mesma, apesar de ser direcionado para povos diferentes, culturas diferentes, objetivos diferentes, mas ele tinha um princípio. O princípio que estava ali é que o jovem, provavelmente, ele estava muito acostumado com a religiosidade. Apesar de ter muitas posses, ele não trabalhava, ele tinha muitas posses. E provavelmente aquelas posses eram herança dos seus pais. Pais bem abonados, muito religiosos, colocou muita religião naquele garoto. E ele conseguiu entender que ele precisava de algo mais. Havia um vazio no coração daquele jovem que não estava ainda completando, porque apesar de ele cumprir os mandamentos, apesar de ele ter uma boa vida financeira, tudo dando certo, havia um vazio interior dele. Eu fico imaginando Jesus pregando e ele olhando aquelas cenas, as multidões, e Jesus falando que o reino de Deus é semelhante a isso, o reino de Deus, aqueles que vão herdar o reino de Deus, e aquele jovem se aproxima de Jesus, o coração dele arde. Era um jovem religioso, era um jovem que ia à igreja, era um jovem que entendia que precisava de fazer alguma coisa. E ele tinha muitas posses, ele não tinha muitos problemas financeiros, mas ele sentiu que ele precisava de algo mais. E aí ele se chega perto de Jesus e diz: mestre, o que eu preciso para herdar o reino de Deus? O que eu preciso para herdar? Porque ele já está acostumado com herança. Ele já herdou dos pais. E Jesus vem falando de coisas maiores. E Jesus olhou para ele e disse: cita alguns mandamentos, um dos 10 mandamentos. Como vocês sabem, os 10 mandamentos eles dividem em duas partes. Os primeiros 4 mandamentos é relativo ao relacionamento entre você e Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Guarda o dia do sábado para o santificar. Não terás imagens de esculturas. E os outros 6 é relacional. É relação com o seu próximo. Então amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E naquele momento Jesus, sabiamente, olhando para ele, entendendo o que ele realmente precisava, Jesus olha para ele e diz: falta uma coisa. Eu olho para a minha vida, eu olho para a vida dos meus filhos, eu olho para essa sociedade, e eu consigo enxergar que falta tanta coisa. Mas aquele garoto, ao se aproximar de Jesus, Jesus o amou e disse: falta uma coisa. Quantas coisas nós precisamos mudar no nosso comportamento? Aquele jovem só faltava uma. Mas aquela uma coisa o aprisionou e o impediu de entrar no reino, de entender o reino dos céus. Jesus fala: você tem que fazer esses mandamentos. Mas por que Jesus fala isso? Jesus fala apenas do relacional homem com homem. Por quê? Jesus olhou para aquele rapaz, para aquele jovem, e entendeu a necessidade dele. Jesus poderia ter falado assim: amarás o Senhor teu Deus. Não, Jesus já foi direto ao ponto. Olha, você não precisa de mais nada, apenas cumprir isso. Na verdade, ele não estava cumprindo. Ele estava vindo à igreja, ao templo. Ele era um rapaz religioso, guardava, olha, desde a mocidade eu guardo isso no meu coração. Era um garoto correto. Era um garoto que fazia as coisas certas. Procurava sempre acertar. Mas o coração dele faltava uma coisa. Eu gostaria de perguntar para você, se você olhasse para a sua própria vida e você dissesse: o que falta? O que me falta para eu poder herdar o reino de Deus? Nós sofremos alguns desafios muito grandes. Abrir mão de algumas coisas que têm realmente impedido de nós caminharmos ou adentrarmos das águas mais profundas, como diz lá em Ezequiel, de estarmos mais próximos do Senhor, entender qual é o nosso objetivo, qual é o nosso alvo. E os pais,
Sim, os pais, ele tem fundamental importância na criação dos filhos. Aquele rapaz, ele não chegou diante de Jesus, encontrou-se com Jesus, ele não teve o resultado esperado. Ouça, jovem, talvez você esteja aqui na igreja buscando Jesus e você ainda não o encontrou. Talvez você esteja tentando fazer as coisas certas por modos que você entende que são certos, mas está faltando uma coisa. Eu gostaria que você refletisse nessa noite, nesse breve momento da palavra que eu queria falar com vocês. É trazer à sua memória alguns alvos, alguns objetivos que você precisa traçar, tanto pais quanto filhos, para que nós possamos entender qual é o nosso propósito. Os pais têm grande responsabilidade na criação dos filhos. Aquele jovem não se encontrou com Jesus à toa. E a pergunta é: onde é que ele errou? Será que ele errou? Será que foi o pai dele que deu muita guarita para ele, o protegeu demais? Deu muitas riquezas para ele? Será que o pai não protegeu aquele garoto a ponto dele não conseguir abrir mão dos seus valores, que ele achava que não era tão assim, mas quando ele foi confrontado, porque ele tinha muitas posses. Nós pais temos muitas responsabilidades, e essas responsabilidades, a Bíblia fala no Salmo 127, que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha na mão do homem poderoso, assim serão os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os inimigos à porta. A palavra de Deus diz que os filhos são herança. E o interessante é que o jovem perguntou: o que precisa para herdar? Usou a mesma palavra. E naquele momento ele precisava de uma herança, porque ele estava querendo ser completo. Porque ele entendia que a herança é isso. Herança é algo que você recebe e passa a ser posse. Se as crianças, se os nossos filhos são herança do Senhor, eles são posse do Senhor. E se eles são posse do Senhor, ele não é meu filho somente. Ele é filho de Deus. E por isso eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade de cuidar do meu filho. De levar o meu filho a obter projetos e objetivos traçados por Deus. Nós pais nos preocupamos muitas vezes com os nossos filhos, que eles sejam muito bons profissionais. Isso não é demérito algum. Todos nós precisamos ter que nossos filhos sejam bons médicos, bons advogados, mas ninguém quer que seu filho seja um bom lixeiro. Ninguém quer que o seu filho seja um bom faxineiro. Por quê? Por que nós não desejamos isso? Nós queremos que nossos filhos sejam sempre expoentes. E os jovens também querem ser expoentes. Os jovens querem ser aqueles que vão se destacar na sociedade, vão ser o cara que vai ser o melhor jogador de futebol, será o melhor cantor, o melhor artista, que vai ter mais likes nas suas redes sociais. As meninas as mesmas coisas. Isso é natural. Mas a pergunta é, se você não parar para perguntar e responder a essas 3 perguntas que eu vou fazer aqui agora, se você não entender isso, você vai ter grandes dificuldades na sua vida de alcançar os seus objetivos e ser uma pessoa completa. A primeira pergunta é: quem é você no reino de Deus? Quem é Deus para você e qual é o teu propósito? Quando nós entendemos quem nós somos em Deus, no reino de Deus, quando nós entendemos quem é Deus na minha vida e quando eu entendo qual é o meu propósito, as demais coisas fluem naturalmente. Porque você, diante de um propósito, diante de saber quem você é e de quem é o seu pai, você com toda certeza caminhará com olhos espirituais, com olhos diferentes das pessoas que olham para o mundo. Temos vivido momentos nessa sociedade em que jovens têm sido levados, empurrados, como uma avalanche de informação. Uma avalanche de informação. Tem um escritor, um psicólogo, ele era ateu e se converteu fazendo a biografia de Jesus, que é Augusto Cury. Ele diz que o imperador romano tem menos informação, teve menos acesso à informação do que uma criança de 7 anos, hoje com o celular na mão. Quanta informação nós temos hoje. Agora, o que eu faço com essa informação? Até que ponto ela é produtiva? Até que ponto eu consigo trazer essa tanta de informação
e efetivar em realização de coisas saudáveis. Coisas que vão realmente progredir para o projeto de Deus para a minha vida. Nós precisamos entender, os pais principalmente, gostaria de falar com os pais, 3 alvos. 3, não alvos, mas 3 atitudes que nós precisamos fazer sempre na caminhada de educação dos nossos filhos, que elas precisam estar como topo todo colocado na geladeira, na nossa mente, na nossa testa, onde estiver, porque nós precisamos entender que a criação dos nossos filhos, ela é um chamado que Deus tem nos dado. Deus tem levantado você, não simplesmente para ter o seu filho e se alegrar com ele, que ele se pareça contigo. É muito bonito. Pô, cara, você vai ser um cara gente fina, você vai ser um cara gente boa, você vai ser um cara que vai ser o melhor jogador de futebol, vai jogar no Flamengo ou no Botafogo. Acho que no Vasco não. Então, a gente entende que a gente quer bons planos, mas pergunta para o seu pai: qual é o propósito que Deus tem para a vida do seu filho? Eu me lembro que eu estava assim diante do berço e Raquel assim apavorada, olhando para o berço do Arthur, recém-nascido. E ela refletia, ela já até falou na pregação isso, e ela olhando, Sancler, essa coisinha pequena que Deus nos deu. E se ele decidir não seguir ao Senhor? E se ele decidir não trilhar os caminhos que nós trilhamos, que estamos andando juntos? E eu falei para ela: calma, nós vamos dar o melhor. Nós vamos buscar todo dia a presença do Senhor. Nós vamos fazer os nossos cultos domésticos. Nós vamos impregnar a palavra de Deus nele, para que a transformação da palavra seja efetiva na vida dele. Não vamos cansar, mas a escolha será dele. E vamos orar para fechar as brechas do muro, para que não entre nada no nosso cercado. Porque a presença do Senhor, ela precisa ser efetiva. Então nós temos uma responsabilidade. E lá se vão 20 anos lutando todos os dias. Temos visto o progresso da vida dos nossos filhos. Temos visto que a palavra de Deus nós pregamos. E nós, pais, ficamos um pouco ansiosos e perguntamos: será que está entrando alguma coisa? Será que a palavra de Deus está entrando ali? Temos essa preocupação. Nós precisamos orar, dobrar nossos joelhos, nós pais, e colocarmos os propósitos de Deus para a vida dele. Talvez você esteja querendo que ele seja um bom advogado, mas qual é o projeto que Deus tem para a vida dele? Você precisa orar, porque Deus tem projetos para ele que talvez não sejam os seus. O meu pai tinha um plano para mim, meu sonho, meu filho, é que você seja engenheiro civil. Bom, eu não sou engenheiro civil. Deus me levou para outra engenharia. A engenharia de ciências náuticas. Eu trabalho com navios, eu viajo bastante. Viajava bem, agora não, graças a Deus. Mas Deus tem projetos, Deus tem me abençoado no meu trabalho. O seu trabalho, aquilo que você vai escolher, que o seu filho vai escolher, ele precisa ser a extensão do ministério que Deus tem dado para ele. Se você não entender isso, você talvez tenha dificuldade em entulhar religiosidade na mente do seu filho e deixar Jesus passar. E o seu filho não conhecê-lo. Porque você vai tentar realizar o seu sonho na vida do seu filho. E o sonho do seu filho precisa ser o sonho que Deus colocou na sua vida. E ele vai te revelar. A Bíblia diz assim: porque Deus é o que opera em nós, em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a obra, a sua boa vontade. Filipenses 2,13. É Deus que opera em vós o querer, a vontade e o realizar. Deus vai despertar em você, orar pelo seu filho, para você possa orientá-lo naquilo que Deus tem propósito para ele. Mas ele vai ter que descobrir qual é o propósito dele. Não podemos empurrar goela abaixo. E depois que você vai descobrir qual é o seu alvo, durante a caminhada, às vezes não é muito claro, você vai entender que você precisa de um outro processo. O primeiro é o alvo, que é o projeto, que é o propósito de Deus para a vida do seu filho. E o segundo é a preparação. A Bíblia fala em Provérbios: ensina a criança no caminho em que deve andar. A Bíblia fala que quando você deve ensinar
a criança no caminho, não é apontar o caminho, é no caminho. É junto. É no caminho que a gente vai caminhar. É no caminho que a gente vai trilhar essa jornada. É junto, pai e filho. Temos visto muitas dificuldades de relacionamento entre pais e filhos na nossa sociedade. A tal ponto que nos dias das mães as lojas estão cheias, no dia dos pais é tudo vazio. A mãe tem flor, tem aqui apresentação de não sei quantas crianças no dia dos pais. É muito menor. Talvez o pai não ligue muito para isso. Ele poxa, né? Pode ver que aqui, se fôssemos dividir mulheres e homens, você vê o número de meninas muito maior. Mas o relacionamento com a mãe, a menina com a mãe, também tem uma dificuldade muito grande. E o menino com o pai? Se você, pai, não tomar cuidado no seu relacionamento com seu filho, você pode ser um empecilho do seu filho se relacionar com Deus, porque ele vai ter dificuldade de chamar Deus de pai. O Senhor Jesus fala: Pai nosso que estás nos céus. Parece um pai distante, mas quando você olha para o seu pai na sua casa e você consegue reconhecer a sua autoridade, você dificilmente vai ter dificuldade em se relacionar com Deus na sua autoridade. Portanto, pai, você é responsável pelo relacionamento do seu filho com o seu pai. Então você precisa o tempo todo preparar. Então, primeiro, descobrir qual é o propósito. O segundo é a preparação. A Bíblia, no Salmo 127, como nós lemos, ela diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto do seu ventre e o seu galardão. Como flecha na mão do homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. A Bíblia compara que os filhos são como flechas. E as flechas, elas precisam ser atiradas num alvo, elas precisam acertar. Então, o alvo está estabelecido, o propósito, a preparação. Como você prepara as suas flechas? Antigamente as pessoas pegavam a sua flecha, tiravam aquelas farpas, apontavam, pegavam a vara mais retinhas, porque ao atirar a flecha, ela precisava alcançar o seu objetivo. Uma vez que você lançasse a sua flecha, ela tinha que ir, porque ela talvez não retornasse numa guerra. Então você tinha que treinar antes, preparar a sua flecha, para que ela não se desviasse muito do alvo. E a Bíblia fala: serão como filhos, serão herança do Senhor, é como aljava. Onde é que você coloca as flechas? Nas aljavas. As aljavas eram um compartimento que ficava nas costas das pessoas, dos flecheiros, ficava aqui atrás. E ele levava para as suas batalhas o tempo todo, porque aquilo, em determinado momento, ele precisava lançar, e ela tinha que estar bem ajustada, pronto para o combate. Hernan Dias Lopes, ele diz, numa pregação que eu vi dele, a respeito desse texto, a dificuldade que alguns pais têm de entender que a aljava que fica nas costas pode parecer um peso. O seu filho não é um peso. O seu filho é herança do Senhor. Se você transmitir isso para o seu filho, ele talvez entenda: eu sou um peso, eu não consigo, eu não vou dar certo, porque... E isso vai atrapalhar o seu filho. Você precisa perceber que esse momento do seu filho de preparação, em que você vai colocá-lo na sua aljava, ela é sua responsabilidade. E a responsabilidade nós não podemos abrir mão. Nós não podemos abrir mão daquilo que Deus tem falado para nós, porque isso vai afetar não somente a nossa vida, como a vida dos nossos filhos e de algumas gerações. Temos visto o testemunho de alguns filhos que durante esse processo têm muita dificuldade de se relacionar, principalmente no método da preparação, porque os pais estão tentando dar o melhor para o filho, mas o filho está dizendo: eu não quero isso, eu não gosto disso, eu não quero saber disso, eu quero outras coisas. Sabe por quê? Agora eu vou falar um pouco para os filhos. É porque você tem muita opção. A questão é: quais as opções que vocês irão escolher? As opções que vocês vão escolher vão determinar o resto da sua vida, não somente aqui na Terra, que pode ser 80, 100 anos, ou pode ser 20 anos, mas a eternidade. Porque Deus tem promessa nos 10 mandamentos. Ele diz: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os seus dias na terra. Opa! Tem bênçãos na obediência. Tem bênçãos de
prosperidade de vida, de prolongamento de vida, quando você honra o seu pai e a sua mãe. Deus tem maior prazer quando você consegue reconhecer os valores dos seus pais. Portanto, jovens, vocês precisam perceber, desde a adolescência, que vocês estão aqui, porque vocês precisam ser preparados para o alvo. Você tem um propósito diante de Deus, você tem uma preparação e você tem um tempo para que você possa ser lançado. A flecha não simplesmente ela vai, eu descobri o alvo, eu preparei, eu afiei e eu lancei. Ela tem um tempo específico para você ser lançado. E os pais precisam entender quando é que é esse momento de abrir mão do seu filho e deixá-lo seguir o seu caminho. Nós, pais, tratamos os nossos filhos que eles vão ser 25 anos, 20 anos, né? A partir daí você vai casar, você vai ter o seu propósito, você vai constituir a sua família, mas serão sempre filhos. O meu pai até hoje, eu tenho mais de 50 anos, e meu pai me trata como assim, pai. E eu falo, não, porque o papai é um relacionamento que eu tenho com meu pai, e meus irmãos dizem, o papai é fogo, pai. Ele falou isso, depois ele está preocupado com isso. É um carinho. Nós seremos sempre filhos. Nunca você deixará de ser filho. Nunca você deixará de ser filho. Deus tem propósitos maiores, Deus tem propósitos bons para você. Mas durante a preparação vocês precisam estar despertos. Porque no meio da preparação, apesar de você ter um objetivo, apesar de você ter um alvo já pré-estabelecido, a preparação vai fazer toda a diferença na sua vida. O Senhor Jesus, Deus fala assim lá em... Cadê? Para não falar errado. Aqui. Os céus e a terra, Deuteronômio 30, 19. A Bíblia fala assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Parece que Deus está diante da gente, botando a gente numa prova de múltipla escolha. Ele dá duas opções, e ele ainda dá cola. Escolhe a vida. Sabe, na vida a gente tem aprendido que você vai para a escola, né? Vocês todos vão para a escola, vocês estudam uma determinada lição, e quando você chega lá, você faz uma prova. Mas Deus, Ele faz o inverso. Ele te coloca às vezes numa prova, para você aprender uma lição. E essa prova que você está sendo colocado, é para o seu amadurecimento, não é para a sua destruição. Então, não pense que aquilo que está sendo colocado diante de você, como um peso, para que você possa ser esmagado e não está aguentando, na verdade é para você crescer. Porque se você estiver na posição correta, sendo preparado para o alvo específico e ser lançado no tempo certo, tudo que está acontecendo com você te irá bem. Mas se você estiver sendo preparado para um alvo errado, Deus vai tentar te trazer de volta para o alvo dele. Sabe, você tem vivido momentos em que tudo está na palma da sua mão. Tudo está na palma da sua mão. Tudo está dentro de um celular. Escolhe a vida. Escolhe as melhores coisas da internet. Escolhe as melhores. Não escolha as besteiras, porque nós não temos mais tempo. Nós estamos vivendo dias maus. E depois você pode tentar voltar. E não dá tempo. A nossa maior dificuldade que nós temos com os jovens, é que eles querem gastar a sua vida muito rapidamente em tudo. E depois que estão todos quebrados, querem cumprir alguns propósitos. A Raquel, minha esposa, ela tem uma teoria, uma pregação de muito tempo atrás. Nós ouvimos umas pregações. E ela falou assim: Sancler, tu já pensou eu chegar lá no céu, com tanto de obra que nós fizemos, com tantos cultos que nós fomos, com tantas vigílias e consagrações que nós participamos, de retiros, e eu imagino chegando aquele monte de caminhão das meus dias que eu cheguei, e para diante do Senhor, e de repente Deus chega e queima tudo aquilo, e não sobra uma moedinha de valor. A Bíblia fala assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além
do que está posto, o qual é Cristo Jesus. 1 Coríntios 3:13. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Você consegue imaginar você chegando do céu, todos os TikToks que você viu chegando de caminhão, todas as fotos do Instagram que você botou chegando no caminhão e queimando e não dando um talento. Nós precisamos refletir que a vida que nós recebemos, ela é inerente a uma responsabilidade. Você não está aqui ao mundo a passeio, como dizia uma música muito antiga. Você não veio aqui a passeio. Você não veio aqui desfrutar herdeiro somente das bênçãos. Você tem uma responsabilidade, tanto os pais quanto os filhos. Nós somos responsáveis. Mas para ser responsáveis, nós temos que ser responsivos, darmos respostas. E a resposta que nós fazemos hoje a você: o que, jovem, você tem feito para o reino de Deus? Porque senão vocês podem chegar juntamente diante de Jesus, como aquele homem, como aquele jovem chegou, e chegou cheio de razão, cheio de coisas, e por causa de um detalhe, ele não herdou o reino de Deus. Você precisa se perguntar: o que você está fazendo na igreja? Por que você vem para a igreja? Porque seu pai está te pressionando? Porque seu pai te perturba? Te enche a paciência para ler Bíblia? Porque você tem que vir para a igreja? Eu acho que você está no lugar errado. Você veio para a igreja porque você ama o Senhor. A Bíblia fala que nós precisamos conhecer o Senhor. Vamos e prossigamos em conhecer, porque quanto mais você conhece, mais você confia. Mas o problema é que hoje a gente confia em pessoas que a gente não conhece. Você conhece amigos no seu Facebook, tem 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, mas você não conhece ninguém. Quem são os seus amigos? Quem são os seus conselheiros? Se o seu pai e a sua mãe não podem ser os seus melhores conselheiros, e você confia no amiguinho da escola, que você mal conhece, tem alguma coisa errada no seu conselho. Você dificilmente vai conseguir herdar aquilo que você quer. Outro dia eu estava orando pelo meu filho, conversando com ele, e algumas coisas ele começou a falar, o mais velho. E ele ficou me preocupado assim, ele começou a namorar, estava no começo de namoro com uma menina, aquela coisa, e a Raquel falou assim: eu vou orar, e se não for de Deus vai terminar. Aí ele ficou assim: pronto, já vou terminar, você vai orar? Acabou, porque Deus te ouve. E realmente a coisa não deu certo, porque a gente estava vendo que aquela não fazia sentido. E no coração nosso não tinha paz. Jovens, cuidado quando você começar a namorar. Cuidado. Porque a flecha ela pode estar pronta na aljava, mas se ela sair do tempo antes, ela erra o alvo. Isaías 49:13, se eu não me engano, diz: o Senhor me fez como flecha polida, guardado na sua aljava. Flecha polida, flecha bem tratada, na aljava, para sair no tempo certo. Você vai conseguir as coisas que você quer no tempo certo. Não no tempo que você quer namorar, não no tempo que você quer sair com as amigas sozinha, não no tempo que você quer sair, eu quero acampar sozinho com um monte de amigos, sem a orientação dos pais. Nós precisamos entender que existe um tempo certo. O mundo diz, pode tudo. A Bíblia diz, não é o tempo. Eclesiastes 3 diz: há tempo para todas as coisas e o propósito nos céus e na terra. Se você antecipar o seu tempo, provavelmente você vai sair ferido, porque não era o tempo. O filho pródigo de Lucas 15, ele tentou antecipar algumas fases, e ele sofreu as consequências. Você tem um livre-arbítrio, Deus vai respeitar você, mas talvez você volte machucado, talvez você volte vivendo momentos que você não precisa viver. E talvez o seu coração não esteja ardendo para as coisas do Senhor. Eu venho orar por você agora, porque muitos jovens têm sido ceifados nessa vida por causa disso, porque sair da aljava antes do tempo, tomam atitudes erradas, e Deus está falando: vocês precisam ouvir a voz do Senhor.
E Deus está falando com você, às vezes, através do seu pai, aquele chato, da sua mãe, aquela tagarela que não para de falar. Talvez seja a voz de Deus que você não está entendendo. Se você não ler a Bíblia, se você não buscar a palavra de Deus, como você vai ouvir, como você vai entender? Jovens, eu vos chamo porque vocês são fortes. A Bíblia fala, em Joel, que é uma coisa muito interessante, eu pensando e olhando assim, meu Deus, é uma loucura. Os jovens terão visões e os velhos sonharão. Gente, não é o contrário. A pessoa que é mais idosa, né, já tem visão, né, tem aquelas coisas lá, o Senhor revela. E os jovens têm sonhos. Eu vou sonhar, eu vou casar, eu vou viajar. E Deus inverte. Você sabe por quê? Porque Deus não faz diferença novo e velho. Deus não está preocupado com o tempo. Deus está preocupado com realizar, com aqueles que colocam o coração na palavra, aqueles que se identificam e querem ouvir a sua voz. Aquele que quer ouvir a sua voz. O Senhor fala, ouve quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em Apocalipse tem diversas vezes essa palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eis que tenho algo contra ti. O Senhor Jesus fala na igreja de Éfeso. Eis que eu tenho algo, você é muito legal, você fez coisas boas, você tirou isso, fez aquilo, mas eu tenho algo contra ti. Que você deixou as primeiras obras. Você precisa voltar ao primeiro amor. E talvez o que esteja faltando para você, apenas uma coisa: passar a ouvir a voz de Deus e ouvir mais os seus pais. E os pais precisam mais ouvir os seus filhos. Porque quando você vai fazendo qualquer projeto, qualquer planejamento que você vá fazer, a Bíblia recomenda. O que você tem que fazer? Planeje primeiro. Levante recursos para que você não seja envergonhado. E todo planejamento que você vai fazer, como quem vai construir uma casa, você tem que planejar, você tem que verificar, ver se tem orçamento e levantar. Mas a criação dos filhos, isso é contínuo. E existe uma coisa que ninguém faz, os pais dificilmente conseguem, principalmente os homens: receber o feedback. Você dá um comando, você dá um ensinamento para a criança, você ensina um princípio para ela, mas você não verifica se ela entendeu. Ou o que ela entendeu daquele princípio. Nós precisamos planejar, nós precisamos agir, mas nós precisamos do feedback. E os filhos estão o tempo todo falando feedback para a gente. Só que a gente tem muita dificuldade em entender. Eu falo para o meu filho, eu falei para a Raquel, o Henrique é totalmente diferente do Arthur. Totalmente diferente. E eu tenho aprendido muito com meu filho, os dois. Ultimamente mais com o Henrique. Por quê? Porque é diferente. Aquilo que eu achava que era de uma maneira, e você vê que a coisa não funciona. O modo de falar, o modo de agir, não, peraí, aqui tem que ser uma outra estratégia. E eu estou tentando me reinventar. Porque eu preciso. Porque eu não vou admitir perder o meu filho. Nenhum dos meus filhos. Eu não vim aqui para perder meus filhos, para ninguém. Apenas para o Senhor. Porque eu devolvo para Ele. Você precisa ter esse entendimento de que você é responsável pelos seus filhos. E vocês, filhos, são responsáveis pelos seus pais. Porque Deus tem colocado esse pai e essa mãe na sua vida para te orientar, para que você possa alcançar o alvo que o Senhor determinou para a sua vida. E o alvo que Deus tem para você, Ele chama é hoje. Não é amanhã, é agora. Deus tem chamado você, e não pense você que é amiguinha da faculdade, da escola, ela está melhor do que você, e não está. Porque se qualquer um que está fora do propósito de Deus, não é feliz. Ele pode ter uma aparência de felicidade, mas a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. É o Senhor que vai te fortalecer, é o Senhor que vai te trilhar por caminhos bons, é o Senhor que vai te conduzir por uma vereda de justiça, que você vai ser feliz. Não tentar ser feliz no modo do mundo, porque o importante, segundo o mundo, é ser feliz. Qual é a felicidade que você tem buscado? Aonde que você tem apoiado a sua vida? Gostaria de passar um vídeo. Antes de passar esse vídeo, eu gostaria de lembrar, eu fui visitar uma pessoa, um jovem, o nome dele é Arthur, era Arthur, de 17 anos, garoto bonito, inteligentíssimo, e de repente ele apareceu com uma enfermidade, e nós oramos por ele, mas aos 17 anos o Senhor recolheu
lá da igreja, ele frequentava lá uma igreja de Jardim Primavera. E eu fiquei muito abalado na época, porque nós oramos, nós buscamos, e ele começou com um simples câncer na perna, 17 anos. 17 anos. Ele partiu. E aí vem um monte de perguntas e loucuras que a gente fica pensando, meu Deus, por que tão novo? Quando morre uma pessoa mais idosa, de 70 anos, 90 anos, a gente chora. A morte é muito difícil. Mas nós precisamos entender qual é o propósito. E eu gostaria de trazer a você agora uma reflexão e que você pudesse pensar, qual é o seu propósito? Você pode ter um propósito que você ainda não saiba, mas busque. Senhor, qual é o meu propósito? De repente Deus não está te chamando para você ser uma advogada, uma juíza. De repente Deus está te chamando para você ser uma enfermeira. Porque é lá que você vai salvar vidas. Porque, como eu disse, o seu trabalho é a extensão da sua missão. Você é um missionário. Você é um missionário. Aonde você for, você é um missionário. Na escola você é um missionário. No trabalho você é um missionário. E dentro de casa você é um missionário. A pergunta é, você tem se deixado ser moldado, aparado, tirar das suas farpas, para que no tempo certo você seja lançado? Essa é uma pergunta para você. E aí outro dia, voltando a meu filho Arthur, ele tinha um desejo muito grande de passar no concurso. E ele começou a reclamar e falou assim, mãe, e se Deus não quiser? Eu quero tanto. Aí nós falamos assim, meu filho, se Deus não quiser, não vai. Porque o caminho que Ele vai traçar para você vai ser melhor. Esse caminho tem muitas coisas boas, tem um salário bom, tem muitas coisas boas. Mas talvez não seja esse o caminho que Deus quer para você. Talvez você vai ser feliz e às vezes até muito melhor financeiramente, muito melhor realizado profissionalmente. Eu falo, eu sou muito realizado no meu trabalho. Eu sou uma pessoa feliz com o que eu faço. Eu só não gosto de ficar algum tempo viajando longe de casa, mas a parte da engenharia, isso me ganha. Eu gosto de desmontar coisas, eu gosto de consertar coisas. Isso faz parte do meu DNA. Mas o meu trabalho, ele precisa ser a extensão do meu ministério. Porque se eu não fizer isso, eu não vou entender qual é o propósito de Deus para a minha vida. Solta o vídeo, por favor. Uma pergunta. Qual é o seu chamado? Pergunto isso porque não seremos julgados pelo que fizemos na vida, mas sim pelo que fomos chamados a fazer. Imagine agora comigo. Você está em pé diante do trono de Deus e um cenário como esse acontece. Evangelista Anderson, venha à frente e preste contas da sua vida na terra. Evangelista Anderson? Eu não sou evangelista, eu sou um contador. Eu tinha uma empresa de contabilidade. Evangelista Anderson, onde estão as 347.566 almas que eu lhe chamei para ganhar na Ásia, meu filho? Onde estão? Eu sou um contador, eu só tinha uma empresa de contabilidade, eu ajudava as igrejas, eu ajudava ministérios com suas finanças. Onde estão as 347.566 almas da Ásia que eu lhe chamei para ganhar para mim, filho? Onde estão? Se tivesse me buscado, se tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. E tudo relacionado ao chamado deste homem foi queimado diante do trono do Senhor Jesus Cristo. Contador Jones, dê um passo à frente e preste contas do que eu o chamei para fazer. Contador Jones? Não, eu não sou o contador Jones. Eu sou o pastor Jones. Eu fui o pastor de uma igreja por 35 anos e tinha 750 membros. Contador Jones, eu o chamei para trabalhar no mercado de trabalho como contador. Se tivesse feito isso, você teria impactado significativamente 2 pessoas. Você e aqueles 2 homens teriam ajudado igrejas com as suas finanças.
E aquelas igrejas teriam impactado as 751.321 almas. Se tivesse me procurado, eu teria revelado isso a você. E outra vez, tudo relacionado ao chamado deste homem foi queimado diante do trono do Senhor Jesus Cristo. Irmã Smith, venha à frente e preste contas do que eu a chamei para fazer. Somente criei 3 filhos. E nunca preguei as nações. Nunca fui numa viagem missionária. Somente fiz o melhor que pude para criar os meus filhos, para andarem no seu caminho. Irmã Smith, eu nunca chamei você para pregar às nações. Nunca chamei você a ir a outros países em viagens missionárias. Eu chamei você para criar 3 filhos. E agora vou lhe mostrar as 1.579.541 almas que aqueles 3 filhos impactaram. Você buscou a mim e ouviu a minha voz. Você foi obediente ao meu chamado. Muito bem, serva boa e fiel. Venha e participe da alegria do Senhor. Lembre-se, você não será julgado de acordo com o que você fez na vida. Será julgado de acordo com o que você fez em relação ao seu chamado. Qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Deus tem chamado você. E você tem dado ouvido para o que Deus tem te chamado? Não existe jovem demais. Não existe velho demais. O que existe é pessoas atendendo ao chamado. Deus tem chamado você. Se você quer renovar e entender o seu chamado, nós vamos orar para que Deus possa falar no seu coração. Para que você possa entender que quando você chegar diante de Deus, o seu caminhão vai chegar. O seu caminhão vai chegar. Mas ele vai chegar cheio de obras, de acordo com o que Deus mandou você fazer. Não vai chegar cheio de coisas inúteis. Eu costumo dizer que, quando vou dormir, eu olho para a página do meu dia. É como uma agenda vazia. Tem hora que eu choro. E, Senhor, hoje o dia foi vazio. Não consegui falar de Ti. Consegui orar até pouco. Ou quase nada. Nesse dia, essa agenda, ela vai estar vazia. Mas amanhã eu quero enchê-la, Senhor. Por isso que é importante você falar de Jesus. É importante você pregar Jesus. Você tem que ser testemunha. E Deus tem chamado você para ser essa testemunha. Deus não chama de apenas meu servo. Ele te chama de amigo. E Deus é teu amigo. E se você entender que você está no tempo de Deus, Deus tem te chamado, eu queria que você viesse aqui à frente. Eu queria que os pais orassem pelos seus filhos, que tem poucos pais, mas eu queria chamar os jovens aqui à frente, para que você possa renovar os seus votos diante de Deus, que para você possa ouvir a voz de Deus, para que você possa entender como Daniel, que não estava entendendo o que estava Samuel, que não estava entendendo o que estava acontecendo. Quando Deus o chamou, ele não sabia, ele não tinha conhecimento, mas depois que ele passou a entender como era a voz de Deus, ele mudou uma nação. Deus tem chamado você para impactar na sua escola. Deus tem chamado você para impactar no seu trabalho, os seus vizinhos.
Pare de olhar para o seu umbigo. O mundo não é seu. Você não foi ser chamado para ser relevante no mundo. Você foi ser chamado para ser relevante no reino dos céus. Esse é o seu chamado. Porque quando você entender isso, mesmo com 17 anos, mesmo com 13 anos, você vai impactar vidas de pessoas que não ouvem Jesus. O mundo não quer saber de Jesus. O mundo, como foi falado aqui, a tecnologia é cada vez maior. O homem está cada vez mais se afastando de Deus. Mas todo mundo vai prestar contas diante de Deus. Não se iluda. A inteligência artificial não vai te desculpar ou vai te descobrir quando chegar no céu. Não, existe uma saída. Como foi falado que os advogados vão ser extintos. Não vai ter um programa de computador que vai te justificar diante de Deus. Mas é o Espírito Santo que vai te lembrar agora o que você deve fazer para quando chegar diante de Deus, você está com a sua alma e o Senhor dizer: entrai para o gozo do seu Senhor. Quem gostaria de orar, pode ficar em pé. Quem gostaria de renovar os seus votos e quiser vir aqui à frente, fique à vontade. Se quiser orar no seu local, fique à vontade. Mas o importante é você entender aonde é que você está no reino de Deus. Qual é o seu chamado? Se você não entendeu ainda qual é o seu chamado, você precisa buscá-lo. E o seu pai, seu amigo, vai te ajudar nisso. Eu queria convocar os pais para fazer propósitos, para que você orasse mais pelo seu filho, para que Deus revelasse mais a ele o propósito que Ele já tem colocado no seu coração como pai. Porque como Deus, a palavra diz, que Deus coloca em nós o desejo, o querer e o realizar, Deus vai usar você, pai, para que você possa ser usado e abençoar o seu filho. Vamos ficar em pé todos, por gentileza. Legal. Isso. Vamos chamar os pais, então. Os pais, eu queria que desse os pais aqui à frente. Os filhos vão orar pelos pais. Eu queria que eles ficassem aqui enfileirados, por gentileza. Os pais aqui. E os filhos vão orar pelos seus pais. Os seus filhos vão abençoar os pais. Não é pai e mãe, tá? Pai e mãe. Pais aqui, é pai e mãe. Podem vir aqui. Fiquem de frente para a igreja, por gentileza. Alguém se oferece para orar pelos pais? Algum filho? Algum jovem que gostaria de orar? Vamos orar. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, e Deus fala aquele que separa tempo para ouvi-lo. Nessa oração que eu gostaria que você colocasse todo o seu coração, toda a sua alma, e você pudesse: Senhor, que seja hoje que Tu fales ao meu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, Senhor, na Tua presença, queria te pedir, Senhor, que o Senhor venha tendo misericórdia da nossa vida, meu Pai. Após esse vídeo, que nós possamos, Senhor, cada vez mais te buscar, Senhor, e buscar nossos chamados, meu Pai. Aqui hoje estão, Senhor, nossos pais, pais de muitos filhos, pais de consideração, pais de amor, de cuidado. Queria te pedir, Senhor, que o Senhor intervenha na vida deles, Senhor, que eles possam continuar sendo exemplo na vida dos seus filhos, que eles possam continuar, Senhor, orando, Senhor, e tendo misericórdia, a misericórdia do Senhor na vida deles, Senhor, que eles possam, Senhor, ser um papel importante na vida de nós, Senhor, que eles possam hoje ser um exemplo, ser um pai mesmo, ter presente, estar orando e criar relacionamento com teus filhos, meu Pai. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Vou pedir para os pais que estão aqui estenderem a mão agora para os filhos. Eu vou pedir para o pastor Emanuel subir aqui no púlpito. Você faz essa oração, pastor? Agora os pais, você é pai de 2 bênçãos, eu também sou pai. Nós vamos orar agora, estendendo as mãos para os adolescentes. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, ó Deus, reconhecendo que somos limitados,
Somos pais que dependemos do Senhor. Somos pais que dependemos do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Ó Deus, para que possamos cuidar bem de nossos filhos, para que possamos orientar nossos filhos a andarem no caminho do Senhor. Ó Deus, a fazer aquilo que o Senhor nos ensinou a fazer, Pai. A fazer conforme foi pregado aqui essa noite, Jesus. Que possamos explicar, ensinar aos nossos filhos a guardarem a Tua palavra no coração, para que quando eles forem adultos, eles não venham se desviar do Teu caminho. Ó Deus, mais que o Senhor venha colocar, Senhor, palavra de sabedoria em nossas bocas, em nossos lábios, para que possamos pregar, para que possamos falar para os nossos filhos, que eles possam entender. Ó Deus, e que eles não venham se desviar do Teu caminho. Senhor, aqui existem adolescentes, jovens, meninos e meninas, Pai, que estão, ó Deus, crescendo na Tua presença. Ó Deus, mas o que nós pedimos é que eles permaneçam firmes até o final, que eles permaneçam fiéis ao Senhor até o fim, meu Deus, que ao longo da caminhada eles não venham se desviar daquilo que um dia o Senhor chamou para a vida deles, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Pode ser que alguns aqui ainda não entendam qual é o chamado, o que é aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Ó Deus, mas que o Senhor venha colocar, Senhor, ó Deus, justamente aquilo, chamado, Senhor, independente da área que eles vão trabalhar, a áreas que eles vão atuar na Tua casa, Senhor, independente do local, que o Senhor venha trazer a certeza, Senhor, ó Deus, do chamado deles, para que eles venham pregar e impactar vidas ao longo, Senhor, de suas vidas, Senhor. Ó Deus, que vidas sejam salvas através da vida deles, Senhor. Ó Deus, que nós pais possamos ser sábios, Senhor, ao educar nossos filhos, Senhor. Que eles venham olhar para nós, Senhor, e se admirarem, Pai. Ó Deus, que eles possam se admirar em nós, Senhor. Ó Deus, que eles possam se espelhar em nós, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que eles sejam homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, que eles sejam bênção na escola, na faculdade, no trabalho, que eles venham se desviar do caminho do mal. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que eles não venham, Pai, ó Deus, aceitar as ofertas do mundo, mas que eles possam fazer diferença onde quer que eles estiverem. E aqueles que ainda não têm seus pais na Tua presença, ó Deus, que eles possam ser um instrumento ali dentro, para que os seus pais venham ter um encontro com o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que os seus pais possam olhar para eles e virem nele, Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Que eles possam impactar na vida dos pais, Senhor. Ó Deus, que eles sejam, Pai, ó Deus, como um instrumento, Pai, ali diante de seus pais, ó Deus, instrumento de salvação. Que seus pais possam se alegrar deles, e aqueles pais que ainda não têm salvação, Pai, possam encontrar salvação em Cristo Jesus através de seus filhos. Nós clamamos pela vida de cada adolescente aqui, para que o Teu nome continue sendo glorificado na vida deles, e que mal algum venha sobre a vida deles. Ó Deus, que eles não sejam envolvidos, Senhor, por aquilo que o mundo está colocando agora diante deles, Senhor, mas que eles tenham coragem de dizer não a toda oferta, e que eles possam olhar para o Senhor. Que o Senhor venha dar força, que o Senhor venha dar sabedoria, que o Senhor venha dar discernimento, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, para que eles venham se desviar do caminho do mal, que eles venham se desviar da aparência do mal, que eles possam fugir, Pai, das ofertas do inimigo, Pai, e que eles possam permanecer firmes e constantes. E que do meio de nós, desses adolescentes, desses jovens, venham se levantar homens e mulheres de Deus, cheios do Teu Espírito Santo, diáconos, líderes, pastores, que venham impactar essa geração, que essa geração venha conhecer o Senhor através da vida desses adolescentes, Senhor. Nós choramos, crendo no poder do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém.